Exatamente, esse é o tema, Débora, que eu vou falar agora com a nossa próxima convidada, Simone Pazianotto, economista-chefe da RIG Investimentos, chegando aqui na nossa programação. Simone, que mora, inclusive, na Europa, né? Simone, seja bem-vinda, como sempre, um prazer poder falar contigo. Olá, Paula, olá, Débora, olá a todos os ouvintes e telespectadores. Tivemos aí uma manhã de não muito boas notícias aqui na Europa. Exatamente, Simone, queria repercutir aí vários pontos com você, começando principalmente aí com esse CPI, né, essa inflação recorde aí na zona do euro, quase a metade dela já é resultado desse pico também dos preços de energia. Queria entender um pouco da sua visão, né, como que você está avaliando toda essa pressão inflacionária por aí, as perspectivas também sobre essa definição, né, do Banco Central Europeu, para uma possível alta aí de juros, que deve ser talvez inevitável agora nesta quinta-feira, né, Simone? Não, com certeza a gente deve ter aí depois de 11 anos de silêncio, né, de política monetária por meio de utilização de taxa básica de juros, né, muito provavelmente o Banco Central Europeu vai mexer na taxa, né? Nós estamos hoje, foi divulgado hoje a inflação anual acumulada em 12 meses. Na área do euro foi 8,6%. Na União Europeia foi 9,6%. E a gente tem alguns países, por exemplo, Estônia, 22%. A gente acha que é só no Brasil que a gente tem inflação de 2 dígitos, né? Mas, só para ter uma ideia, Estônia está com 22%, Lituânia 20%, né? E países como Espanha e Holanda também estão na faixa aí dos 10%, né? Então, não são só os países, os novos integrantes, né? Os integrantes do leste europeu. Também países como Espanha e Holanda estão aí beirando aí, aqui em Luxemburgo a inflação está em 10,3%, recorde histórico também em toda a história aqui de Luxemburgo, né? E o que a gente vê, basicamente, que a puxada advém de energia, tá? Então, basicamente, toda essa inflação, o primeiro driver é energia. O segundo driver é alimentação, que é correlato com energia, obviamente. E o terceiro driver são serviços. Então, esses 3 fatores têm impulsionado. A gente já tinha registrado um recorde no mês passado. Batemos o recorde novamente esse mês. Não há muita perspectiva de que esse seja o pico da trajetória de alta de preços na Europa. É possível, ainda existe a possibilidade de a gente ter um novo recorde de preços, de alta de preços, ainda em agosto, tá? Ainda em julho, desculpa. E por conta disso, com uma inflação muito disseminada, muito persistente e advinda de fatores exógenos, que é basicamente a questão energética da disputa né, de interesses políticos por conta da invasão da Rússia na Ucrânia, né, e que a moeda de troca é o gás russo, né, então aí a gente tem que essa novela não acabou, há grandes perspectivas de que isso se sedimente e se perpetue ainda, pelo menos no curto prazo. O FMI já divulgou essa semana uma estimativa de que alguns países como República Tcheca, Itália, Hungria e Eslováquia podem registrar uma queda superior a 5% nos seus respectivos PIBs, a não ser que, no ano que vem, tá? A não ser que o conjunto de países se rearranje e permita garantir o fornecimento de gás na região a preços
subsidiados e manipulados artificialmente. Aqui, a Ursula já está negociando com a Argélia e Azerbaijão fornecimento extra de gás para atender o inverno. Hoje a gente está aqui com 35 graus de temperatura, então ninguém está usando aquecimento, mas as indústrias demandam essa energia para produzir. Porém, durante o inverno, a gente tem ainda o consumo residencial que puxa essa demanda, né? E os países também já estão abrindo mão dos protocolos ambientais e dispostos a acionar o carvão se necessário. Na verdade, as termoelétricas já estão um pouco mais sendo acionadas comparativamente ao que a gente tinha há 2 anos, né? Então, a gente tem aí os próximos capítulos da inflação na Europa ainda devem registrar novos recordes, e isso, obviamente, não traz outra alternativa ao Banco Central Europeu, a não ser aumentar a taxa de juros, o que a gente vem aí observando não só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas vários outros países, Canadá, Chile, vários outros países estão nessa entoada de aplicar a política monetária de alta de juros para conter a inflação, que é disseminada basicamente por um vetor exógeno, que é a guerra Rússia e Ucrânia. Agora, situação bem difícil, né, Débora? Bastante mesmo. Inclusive, já falando da Ucrânia, viu, Simone, eu queria agora entrar nessa situação aí da Gazprom, que reduziu o fornecimento de gás para a Europa, né, e o bloco não acredita que o gasoduto Nord Stream retome esse fornecimento depois da manutenção, que acontece anualmente. Eu queria entender do teu ponto de vista quais impactos que isso deve trazer, né, para a economia da Europa futuramente. Agora existe, como você muito bem lembrou, essa onda de calor que tem acontecido, mas o inverno chega. Quais possíveis efeitos, né, dessa medida, caso ela seja realmente mantida? E se mantida, com certeza deve ser por um tempo indeterminado, né? Uhum. Então, o que a gente sabe, basicamente, é que novas sanções pelo lado russo vão acontecer, né? A Rússia se recusou mais uma vez a reservar espaço extra nos gasodutos que passam pela Ucrânia, aumentando essa incerteza sobre o fornecimento do gás natural aqui na Europa, tá? O continente está de olho na Argélia e no Azerbaijão, mas ainda não dá para você resolver isso de um dia para o outro, tá? De forma geral, o que a gente sabe é que isso vai ter resultados na economia e no crescimento econômico como um todo. A projeção do FMI, que eu acho que é bastante conservadora, sinaliza que a projeção não contempla a questão do Nord Stream, tá? Mas que ele seja totalmente fechado. Mas já sinaliza que as taxas de crescimento vão ser próximas a 0 ou 1%, com quedas acentuadas em alguns países, né? Apesar do governo canadense já ter permitido, né, a viagem do equipamento para a Rússia para acontecer a manutenção ela termina agora quinta-feira, né? Há a possibilidade que Moscou corte por completo o fornecimento. Então, ainda durante o verão aqui, dá para se contornar de alguma forma, né? Mas tem alguns países que já estão com a oferta de gás russo por completo cancelada, como Bulgária, Polônia, Finlândia, Holanda e Dinamarca, por se recusarem a aceitar os termos do Putin para a venda do produto, né? E outras nações, como França, Itália e Alemanha, estão ainda lidando como que vão fazer com os problemas do Nord Stream, tá? Mais do que isso, os russos estão exigindo que o pagamento desse gás seja feito em rublos.
que é algo impossível e viola as sanções impostas por Bruxelas. Então, além de uma questão política, tem uma questão institucional, né? Já está claro que a União Europeia vai ignorar algumas promessas ambientais e vai acionar e vai queimar o carvão, tá? A Alemanha já anunciou, né? E a Ucrânia insiste que a estatal russa, a Gazprom, pode aumentar o fluxo de envio pelo ponto alternativo de trânsito na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Mas os russos podem enviar mais ou menos 72 milhões de metros cúbicos, mas há algumas semanas esse fluxo já está em 42 milhões. Ou seja, a gente tem aí um cenário bastante preocupante, as cartas estão na mesa e as jogadas a gente ainda não sabe efetivamente o que vai acontecer, né? E para piorar ainda mais essa situação, o gasoduto Yamal Europa, que corre pela Polônia e pela Bielorrússia, não é mais uma opção após o Kremlin sancionar em maio a companhia dona da seção polonesa do canal, né? Então, a gente realmente tem aí que o Putin vai utilizar o inverno para tentar ganhar espaço nessa guerra, né? E deve resistir ainda essa guerra ao longo de 2022, certamente, com algum prolongamento em 2023, ou seja, a gente ainda vai ter desdobramentos no preço da energia global, né, petróleo e gás natural, que impacta não só a Europa, mas impacta todo o mundo, né? E ainda com inflações globais bastante acentuadas. Então, não teremos aí um ano de 2023 muito calmo, tá? Calmaria não é o que a gente espera para 2023. Simone, inclusive, Simone, uma interrupção aí, né, total no fornecimento de gás por boa parte aí da Rússia também poderia causar um efeito dominó de recessão na Europa Ocidental, na Itália. Isso também foi afirmado pelo Fundo Monetário Internacional, né? Inclusive o FMI aí até já projetou um PIB para a Alemanha na casa de 1,5%. Pode ter uma queda, na verdade, de 1,5%. Mas quais são os reflexos, né, dessa queda, desse baque especificamente da Alemanha para a economia europeia? A Alemanha, na verdade, ela é a base industrial e motriz, né, da atividade industrial aqui na Europa, né? Ou seja, grande parte do PIB industrial da Europa advém da Alemanha, e nesse sentido, qualquer efeito mais brusco na Alemanha impacta todo o efeito multiplicador da atividade industrial na Europa, né? Então, basicamente, esse é um ponto bastante crítico. E, além disso, a Alemanha também ela tem a veia financeira bastante forte. Grande parte das suas indústrias são cotadas na Bolsa de Frankfurt, e qualquer desaceleração nas principais empresas, né, impacta também o mercado financeiro europeu, né? A principal bolsa fica em Frankfurt. Sim. Simone, bom, olhando para as bolsas, né, lá aí na Europa, no caso, elas estão bastante cautelosas nos últimos tempos. A gente tem visto uma deteriorização, claro, da economia, o euro desvalorizando, e essas incertezas da guerra acabam ajudando nisso. Como que você vê as empresas, os ativos em meio disso tudo? O cenário para as bolsas aí na Europa, apesar dessa alta que a gente tem acompanhado hoje, segue uma tendência de aversão a risco ou não? Se por um acaso, por exemplo, o Banco Central Europeu não faz reajuste de juros agora como o mercado tem esperado, qual que deve ser essa tendência de mercado aí? Nossa, vai ser um desastre se o Banco Central Europeu não
Na verdade, ele está tomando uma decisão muito tardia, né? Era inevitável que a inflação iria estourar. Em fevereiro, a gente já sabia que ia ter aumento inflacionário significativo na Europa por conta da guerra da Rússia e Ucrânia. A decisão do Banco Central, eu não sei o que, eu já falei isso, eu não sei o que o Banco Central Europeu estava aguardando, talvez um milagre divino de que os preços não iriam aumentar ou de que o Putin não ia insistir nessa guerra. Né? Isso é milagre divino, tá? É só por interferência espiritual para que isso não acontecesse. Eu não sei por que está demorando tanto, a gente está no final de julho, essa decisão ainda não foi tomada, o início da guerra foi em fevereiro, tá? Então, não mexer agora na taxa de juros é um erro catastrófico. A gente já está esperando. Eu lembro que em março eu já havia falado da importância de se mexer, do Banco Central reagir, né? E a gente está ainda em compasso de espera por essa decisão. Então, vai ser Fora isso, a gente tem Estados Unidos com taxa de juros já mais atrativa, né? Então, a Europa tem que pensar que o cenário de inflação e de uma possível recessão é real, né? Que a crise energética é dada, persistente e vai continuar, que o Putin não vai largar o osso, né? E não vai ser legal ir abrir as torneiras, ele vai querer ver mesmo a Europa pedindo água ou pedindo gás, né? E vai ser desastroso, muito desastroso. Por conta dessa falta de agilidade do Banco Europeu em mexer na política monetária, as incertezas estão aí pipocando, né? Os investidores atentos e receosos, e a expectativa para as bolsas aqui na Europa são que as bolsas elas tenham aí um comportamento muito morno diante ainda desse cenário de 2023. Então, 2022, a gente vai ter um cenário de bastante contração e volatilidade diante dessas incertezas, e 2023, no melhor dos cenários, a gente vai ter uma inverno, tá? Então, obviamente isso impacta todas as empresas e o capital europeu disseminado globalmente. Simone, inclusive, né, a OMS, ela já tinha feito um alerta há alguns dias atrás, aí, há uns 6 dias mais ou menos, sobre um possível, eu queria até falar sobre essa nova onda, né, de Covid sendo registrada também aí na Europa. Ela fez um alerta mundial que isso poderia trazer, né, fazendo um risco aí para as economias do mundo todo, mas hoje, especificamente, ela vem aí com um dado de números aí triplicados de casos de Covid na Europa, né, trazendo aí mais um peso, um alerta também para a Europa, que já está enfrentando todos esses outros problemas que nós falamos agora anteriormente. Eu queria entender a sua visão em relação como que deve ser realmente a reação, né, da economia aí da Europa em relação a essa questão do Covid especificamente. Há um temor também de possíveis novos lockdowns, de mais recessão para a economia europeia por conta desses casos agora? Tá, verãozão, né? Nós estamos com 35 graus aqui em Luxemburgo. Você acha que alguém... Assim, as escolas já estão fechadas, tá todo mundo aí 2 anos enfiado em casa, ninguém aguentou, tá todo mundo aí batendo perna. É óbvio, né, que os números de casos da Covid na Europa triplicaram nas últimas 6 semanas, tá? Só que o que a OMS não está divulgando, que aqui, por exemplo, o governo de Luxemburgo tem divulgado, é o comparativo entre novos casos e internações e mortes. Então, assim, a população europeia está em torno de 70%, 77% vacinada. Então, o que no verão passado, apesar das restrições ainda existirem, a população vacinada estava em torno de 50%, agora são 70 e poucos por cento com 3 doses, né? Então, o cenário é um pouco diferente, as contaminações estão acontecendo,
Porém, os resultados efetivos que poderiam provir, né, um lockdown seria o aumento de falecimentos ou internações, e aí o lockdown seria justamente para evitar a não assistência hospitalar. O que a gente não está vendo? É possível que haja algum lockdown, é óbvio que tudo é possível. Eu aprendi depois da pandemia que tudo é possível. Eu nunca imaginei viver pandemia como a gente viveu em 2 anos. Então, assim, é possível, mas eu acho bastante remoto nesse momento, por conta dos números de falecimentos e os números de internações que estão sendo bastante baixos, né? Mas, obviamente, era esperado, início do verão, início das férias escolares, todo mundo daí na rua, o fluxo de turismo aqui, a gente viu de uma semana para outra, o fluxo de turismo aumentou, a gente não via tanto turista nas ruas até 15 dias, agora temos um fluxo enorme de turistas, né? Então, obviamente, a contaminação deve acontecer com risco remoto de lockdown, tá? Isso que eu vejo aqui não é ainda, ninguém acendeu a luz amarela ainda, mas há a possibilidade, né? Com certeza. Bom, Simone, quero aqui já pedir para as suas considerações finais, qual o recado que você deixa, né, para o pessoal que está aqui nos acompanhando. São várias questões importantes, né, que a gente trouxe aí, uma expectativa acho que muito grande para essa realmente, né, possibilidade de subida de juros agora do Banco Central Europeu de forma tardia, como você disse, como todos os, né, outros profissionais também do mercado têm feito essas críticas em relação a essa demora da subida de juros aí na Europa. Mas eu queria um recado final aí, qual que é a visão sua que o nosso telespectador aqui deve ter para os próximos dias? Então, assim, o que a gente vê é que a situação da economia global como um todo, países centrais ou países emergentes, todos estamos nós na mesma bacia, tá? Inflação alta, aumento dos preços da energia, né, seja combustível, seja energia elétrica, né, estamos todos no mesmo barco, tá? Provavelmente a gente vai ter 2022 um ano ruim, mas 2023 um ano mais crítico. Então, para que as famílias tenham isso no seu horizonte e pense que 2023 vai ser um ano muito difícil, comecem a economizar, poupar é fundamental, eu falo isso sempre. Planejamento financeiro é essencial, porque a gente deve ter aí em 2023 bastante difícil em termos de preços. Apesar do mercado de trabalho como um todo estar reagindo, né? A renda real vai ficar muito mais minguada, né? Então, em termos mundiais, tá? Não estou falando só de Brasil. Então, poupar, se planejar, porque 2023 vai ser difícil para todo mundo, não só para o Brasil, tá? Tá certo, Simone, um prazer poder falar contigo como sempre, muito bom o papo aqui, fica sempre o convite, estamos sempre de portas abertas para você. Tá bom, obrigada, Paula, obrigada, Débora. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.